primeiro trabalho dessa noite é o painel com todos os expositores. Novos Tempos. Vamos convidar para falar conosco sobre novos tempos na política e na prática religiosa. Quem vai falar conosco sobre esse tema é Djalma Argolo. Boa noite. Me pediram para começar e eu gostaria que alguém me desse pelo menos 5 minutos que estivesse faltando. Por favor, porque eu falo para Bebel. E vamos falar sobre um tema interessante. Ótimo, pronto. Valeu. Vamos falar sobre um tema interessante, não é? Sobre política. É muito interessante. E eu não sei por que escolheram justamente esse tema agora, nesse momento. Por que será? Não tem nada assim que chame a atenção. Mas nós temos que começar a imaginar os problemas que acontecem na política a partir de um ponto fundamental. Nós não podemos tirar o espírito do processo, porque, para mim, inclusive é uma tese que eu desenvolvo há muito tempo, tudo é espírito, ou então espírito modificado, mas tudo é espírito. É como dizia Vichal com relação à célula, que todos os seres vivos são formados de células modificadas. Então, o espírito é que tem que ser encarado. E o espírito não pode ser encarado simplesmente a partir daquela entidade que aparece aqui e se comunica por Marcos Leão, por Robson Pinheiro. Nós temos que pegar o espírito e vê-lo na sua evolução. Quem trabalha como eu trabalho, com a mente humana, eu não posso analisar um problema que a pessoa me traz pura e simplesmente a partir daquele instante para frente. Para que eu entenda o problema dele, eu tenho que ver a evolução dele desde o tempo em que ele foi formado ou até antes. Tanto que quando alguém chega para fazer terapia comigo, eu digo logo: me diga por favor como é que você foi feito. Aí a pessoa me olha assim, eu digo: não, do óbvio que isso eu sei. Eu quero saber como é que você foi feito, se foi no fundo do carro, se foi na marra, de que maneira foi antes de casar, depois de casar, porque isso já vai me dizer uma série de coisas, inclusive sobre o próprio espírito que está chegando, os seus problemas e as suas dificuldades. Uma vez, aqui no Everilda Batista, alguém me perguntou, aliás, me deram um tema para falar sobre violência, estava um pessoal até da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu comecei a minha palestra dizendo assim: o culpado da violência no mundo chama-se Jesus Cristo. E aí teve aquele silêncio. E eu mostrei depois por quê. Pelo tipo de evolução que foi colocado à nossa disposição para que nós evoluíssemos na Terra. Nós aprendemos na nossa evolução, desde que quando começamos aqui no mineral, desde o mineral, mas eu não quero nem entrar nessa história porque seria bem complicado, mas desde a bactéria primitiva, há 4 bilhões e 300 milhões de anos, quando nós começamos isso, a nossa colocação foi violência e, acima de tudo, eu poder sobreviver matando quem estivesse perto e me livrando de quem me quisesse matar. Para isso eu tive que aprender tudo que não presta ao longo de milhões e milhões de anos. Eu tive que aprender a ser falso, a ser hipócrita, a fingir que era uma coisa que não era para poder me aproveitar disso ou me livrar de alguma coisa. Ou seja, eu fiz um vasto curso de milhões e milhões de anos, eu e todas as pessoas. E depois um dia me tiraram do instinto puro e simples, me expulsaram do paraíso, que era o paraíso do instinto, onde eu podia matar, podia comer, podia devorar meus filhos, podia matar minha mãe e comer, fazer o que acho. E nada me dava, não tinha problema para mim. Eu estava no impulso, eu estava no automático. E me botaram para pensar, sem tirar de mim todas essas conquistas que eu tinha feito ao longo desses milhões de anos. Ao fazer isso, o que é que acontece? Eu começo a pensar, tendo todo um acervo no meu inconsciente, que vem desde tempos remotos, de tudo aquilo que não presta.
e isso em mim, e eu passei agora a ter a oportunidade de fazer isso, pensando o que antes eu fazia no impulso, agora eu vou pensar, eu posso, se fizer isso e aquilo, eu chego lá. Ou seja, quando eu me torno consciente, eu vou querer o quê? Dominar o outro, porque eu já tinha aprendido isso. O leão mata o outro leão que tem o harém para tomar o harém dele. Depois vai, mata todos os filhotes dele, para que as leoas entrem no cio e possam ter filhos dele. Então é uma forma de domínio, é o domínio do mais forte, é o domínio daquele que sabe sobreviver. Como era que queriam que eu ainda, australopithecus, fizesse? Eu tinha que fazer a mesma coisa. Depois eu, como um hominídeo, eu poderia mandar no meu bando como? Matando aquele que estava na frente. E eu comecei a aprender ao longo do tempo o seguinte: ele pode ser mais forte do que eu, mas se eu for muito vivo, dou uma cacetada quando ele não estiver olhando, tomei o lugar dele. Por quê? Porque eu já tinha aprendido isso. Então, é um problema interessante falar sobre política. Ao longo do tempo, a política tem sido o quê? Nós vamos a Allan Kardec. Ele vai dizer que os maus dominam porque os bons se omitem. E fazem isso por quê? Porque também me vieram os mensageiros e disseram assim: você não pode reagir. O outro pode fazer o que quiser, mas você não pode. Aí eu não faço nada e o outro se aproveita, porque ele é inescrupuloso. E o inescrupuloso usa de todas as armas e chega lá em cima. E começa a mandar em mim, e começa a me explorar. Fora isso, ainda me trouxeram para cá um bando de espírito que não prestava ao longo do tempo e que já era bastante inteligente, sabia mais do que eu. E esses me dominaram. E o que fizeram comigo? O que eles bem quiseram. Aliás, dizem que é uma forma, quem já leu Libertação. Libertação é um livro escrito por um espírito chamado André Luiz, não sei se todo mundo conhece, que escreveu através de um desconhecido médium chamado Francisco de Paula Cândido. Muita gente não sabe quem é. Muita gente também não vou dizer. Então, André Luiz escreveu um livro chamado Libertação. Nesse livro chamado Libertação, sai ele, comandado por um indivíduo, numa missão de capa e espada. Eu achei notável aquele coisa por isso, né? Porque eles vão para um umbral, absorvem energia, ficam igual aos outros e vão numa missão secreta, mandado por alguém mais alto que queria, Matilde de Canossa, para poder resgatar o Papa Gregório VII e Delbrando de Canossa, que estava lá. Mas o que eu acho interessante, quando eles vão entrar na cidade, há um fato. Em volta estão muitas almas primitivas, que aqueles espíritos dali dominam. E aqui, André Luiz fica assim: mas espera aí, como é que faz isso? Esses pobres, esses primitivos, e esses camaradas que não valem nada, dominando, as pessoas vocês estão aprendendo. Foi isso que a gente aprendeu com quem veio de outro planeta para cá, os extraterrestres que vieram encarnaram aqui. Não é? Eles nos ensinaram como dominar, como estar lá em cima, como usar os recursos. Allan Kardec tem um texto fantástico sobre as aristocracias, onde ele faz um trabalho brilhante, um resumo sociológico, inclusive, da evolução política da humanidade. Mas o que caracteriza isso que nós vemos hoje em dia é que a política é feita por altos interesses. Se nós olhamos a política nacional e internacional, nacional que eu falo de qualquer país, não só daqui, nacional e internacional. A internacional ainda é pior, porque não existe moral nenhuma nas relações internacionais. Só vale a mentira, só vale o roubo, só vale o engano. Política internacional é falta de vergonha absoluta. Todos aqueles que fazem política internacional são da pior escória moral que existe. Basta você pegar o noticiário todo dia, basta ver o que está acontecendo na Grécia,
Por exemplo, então é isso que tem acontecido lá. Em termos nacionais, aquele que chega lá em cima, chega sempre comprometido em qualquer setor. Tem sempre alguém por detrás que está financiando. Ora, é claro que junto com isso, nós vamos falar sobre esse assunto juntos, não é? Tem toda uma equipe espiritual daqueles que eram sem vergonha aqui, que foram para lá. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atraindo semelhante, o que é que se quer que eles façam? Ou seja, nós temos um problema. Todo mundo diz para a gente que a gente deve ser bonzinho, que deve... Mas como é que eu vou enfrentar esse pessoal só no bonzinho? Ah, como Gandhi. Sim, mas para você fazer isso, para ser um Gandhi, como é que eu vou fazer para chegar lá? Allan Kardec diz uma coisa que é interessante e que nós não levamos em conta. A maioria das pessoas parecem que são más. Os maus parecem em número imenso. Todavia, ele diz, não é bem assim. Pelo menos 25% são extremamente bons. 25% são extremamente maus. E os que estão no meio, São Maria vai com as outras. Se ele recebe uma influência, ele vai para um lado. Se recebe outra influência, ele vai para o outro. Ele diz, então, o que é preciso? É preciso que haja uma reforma da humanidade. Sim, tudo bem, é preciso que haja uma reforma. E eu sou a favor disso. Porque o egoísmo é a grande chaga. Toda vez que eu leio isso, eu tremo dos pés à cabeça de raiva. Por um pequeno detalhe, quando o pessoal olha para mim e fala no egoísmo, eu digo, olha gente, o egoísmo é uma energia do universo. Eu gosto de dar isso. Não dá. O universo tem como base o egoísmo, o egocentrismo. Vocês já viram falar em buraco negro? Pega tudo que tem em volta, destrói tudo que tem em volta, ele suga. Vocês já viram como é que os planetas fazem? Sempre giram em torno de um que está puxando para ele. Por quê? Porque uma massa grande deforma o espaço e faz venha, 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 venha. Olha, se tem um padrão universal, claro que tem um padrão com a gente também. Nós sempre estamos indo em direção a um centro que seja atrator, um centro psíquico atrator. Se é um centro psíquico ruim, a gente vai e começa a orbitar ali e recebe influência. Se é um centro bom, ótimo, que a gente... Mas mesmo assim ficou bom. Vocês querem falar de política? Ótimo. Vamos aos Atos dos Apóstolos. Está ali o meu amigo Robson, que pode remendar o que eu disser de errado. Jesus Cristo passou um tempo e deu o maior exemplo. Um exemplo de correção. Ele era um ser individuado, está ali presente, toda hora, mas tinha um trabalho com o pessoal. Primeiro que o pessoal era rude, a ponto de tirar a paciência dele. Um dia ele está lá, faz uma palestra, o que entra pela boca não é o que faz mal, mas o que sai. Aí, quando chegando com os apóstolos lá, mestre, explica-nos essa parábola. Até vocês estão sem inteligência, chamou de burro. Chamou de burro. Sem inteligência é burro. Tá? Vocês não sabem, ele já está danado aí, que o que entra pela boca vai para o estômago e é lançado na fossa. Você podia traduzir isso aqui para o português, estava algo legal, não é? Ele já não aguentava muito. Senhor, eu trouxe o meu filho e apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ó geração incrédula e perversa. Eu gostaria de ver Jesus dizendo assim: ó geração incrédula e perversa. Até quando? Eu vou fazer
Até quando vos suportarei? Veja bem, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Naquela hora ele está dizendo, vem a cruz que é melhor. Você veja que politicamente, para ele enfrentar aquele pessoal, era bravo. Bom, morre ele. Qual é a política que se estabelece? A casa do caminho, uma beleza. Quando eu leio os espíritos psicografando, aquela era fantástica, tipo, onde? Porque as almas afins estavam ali. Onde? Não viu falar em Ananias e Safira? Bem, não viu falar do pessoal que não era da Palestina, Estevão, nome grego, e a briga de foice que teve, porque eles reclamavam que não tratavam as viúvas e os órfãos deles da mesma forma, preteriam. Tiveram até uma atitude política interessante. Vocês estão reclamando, então vocês distribuem doravante, se livraram do abacaxi, os apóstolos, não é? No entanto, o que é que você vê? Briga. A mim entra um sujeito, Paulo, que fez um trabalho brilhante como perseguidor. Eu não sabia que você tinha missão de perseguidor. Descobri no Atos dos Apóstolos, quando eu comecei a ler, que Paulo veio com uma missão, perseguiu. Quando perseguiu, espalhou todo mundo. Espalhou. E depois Jesus veio e disse assim, olha, aquela racinha que estava lá não vai servir para nada. Vem cá, Paulo, você é bom, porque você já fez o primeiro trabalho bom. Então agora você vai continuar, meu filho, dá um jeito, porque aquele povo que eu preparei lá não vai fazer nada. E aí veio um trabalho político interessante. Porque uns tinham uma visão política religiosa, porque era a mesma coisa. Você, para ser seguidor de Jesus, tinha que ser o quê? Primeiro judeu. É bem verdade que eles tinham razão, porque Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, e se voltar vai dizer cristão, eu não sou, eu sou judeu. Mas aí veio Paulo e disse, você pode ser politeísta e passar direto. E com isso criou o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, criou tudo isso. E nós hoje vivemos a influência de tudo isso, porque também, vocês vejam, toda vez que você tem um movimento positivo, político positivo, inclusive na história da humanidade, em seguida ele é deturpado. Querem um exemplo? 600 anos antes de Cristo. Já ouviram falar num sujeito chamado Moti? Quem já ouviu, levante a mão. Rapaz. Moti era um filósofo chinês, e como todo filósofo chinês, ele era político, porque na China só teve filósofo político. Então, ele empregava a política do amor universal, não era hippie, não. Não era, não. A política do amor universal, o que era isso? Ele dizia que quando o imperador amar os subordinados, os seus súditos, quando as autoridades se amarem, quando as pessoas se amarem, então o mundo será um paraíso. Os discípulos de Moti se transformaram nos maiores terroristas da China. O homem que pregava o amor. Aliás, Jesus pregou o amor e veio o cristianismo e 2000 anos de infelicidade e desgraça que foi feito nessa terra. De morte, de perseguição, de tudo que não presta. Tá? Nós estamos esperando que a revolução de Jesus efetivamente comece a dar frutos, e já começa. Eu, na verdade, já vejo indícios. Como eu vejo indícios? Porque se você recuar algum tempo na história, hoje nós já começamos a, pelo menos grupos, dizerem que coisas estão erradas. Grupos já começam a lutar por uma ecologia, por direitos sociais. Isso está acontecendo. Então, o que é que acontece? Com isso,
eu estou vendo que começa uma abertura. E, ao mesmo tempo, o mundo mudou. Mudou drasticamente. Graças ao indivíduo que inventou na guerra, aliás, dizem os espíritos, em um livro dos espíritos, parece que eu só leio que não é um negócio sério. Perguntaram assim, para que serve a guerra? O que é que a guerra faz? Serve para o progresso da humanidade. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos iPad, não teríamos nada disso, porque isso nasceu lá, não teríamos micro-ondas em casa. Então foi a Grande Guerra que fez isso. A Grande Guerra causou uma devastação, mas depois da Grande Guerra vieram movimentos que começaram a se colocar contra a posição daqueles que realmente mandam no mundo. Porque existem os grupos que mandam. E aí nós vemos indivíduos que vão contra a FIFA hoje em dia, e devem ir mesmo, porque dá uma roubalheira danada, mas é por virtude, não, é por interesse para derrubar a Rússia lá na frente. Ou seja, as pessoas fazem isso tudo por interesse, mais cedo mais dia menos dia, nós vamos ter realmente uma mudança, porque essa mudança vem acontecendo gradualmente, de baixo para cima. A internet que ligou o mundo inteiro está fazendo com que as pessoas se comuniquem. As pessoas estão se mostrando como são, mas a internet também está trazendo para nós um manancial imenso de cultura, de estímulo para as coisas positivas, não somente para aquilo que é ruim. É porque nós vivemos sempre num duelo fundamental entre opostos que se chocam. E esses opostos é que vão gerar uma terceira coisa. Porque, na verdade, para encerrar, a grande solução não é acabar com o mal e só existir o bem, porque isso será impossível, porque o mal faz parte da própria estrutura da criatura. Mas isso a gente tem que estudar e debater filosoficamente. É uma outra história. Apenas para deixar a gente grilado é que eu coloco uma coisa dessa. Porque, na verdade, quando nós atingimos o ápice da perfeição, nós temos os dois pontos equilibrados. Podemos fazer conscientemente o mal com um objetivo, como podemos fazer o bem também com um objetivo. Porque nós sabemos o que estamos fazendo e para que vamos fazer. É para dar um exemplo, Jesus diante da figueira, com fome, mas não é tempo de figo. Ele chega lá, não tem figo, e ele diz, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Foi algo errado? Tranquilamente que foi. A figueira seca. E o que é que ele diz? Quando pergunta a ele, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, tudo aquilo que ele diz, crendo que aconteceu, será feito. E nos deu uma grande lição. Tenha cuidado com o que você pede. Porque você vai receber, não é pode, não. Você vai receber. Então vamos começar a pedir o melhor, não só para nós, em termos de crescimento, de evolução, de ter consciência da sombra em nós, para nos tornarmos efetivamente espelhos que reflitam a luz. Porque a luz vai se fazer. E nós poderemos não estar aqui para ver a luz ser feita. Um beijo no coração de cada um.